Vamos continuar a leitura do livro Homem Espiritual, capítulo 2. O Espírito e a Alma. O Espírito. É essencial que o crente saiba que possui um espírito, uma vez que toda a comunicação de Deus com o homem se processa por meio dele. Então, vamos aprender isso. Se o crente não discerne seu espírito, certamente não terá condições de comungar com Deus em espírito. Assim, facilmente confunde as obras do espírito com os pensamentos e emoções da alma. Dessa forma, fica limitado à sua esfera exterior, sempre incapaz de alcançar a espiritual. Em Coríntios, capítulo 2, versículo 11, Paulo fala do espírito do homem que nele está. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 4, podemos encontrar a expressão do meu espírito. Em Romanos 8,16, do nosso espírito. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14, usa a expressão meu espírito. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 32, fala dos espíritos dos profetas. Em Provérbios, capítulo 25, versículo 28, há uma referência ao seu próprio espírito. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 23, está registrada a expressão espíritos dos justos aperfeiçoados. Em Zacarias, capítulo 12, versículo 1, lemos que o Senhor formou o espírito do homem dentro dele. Esses versículos das Escrituras são suficientes para provar que nós, seres humanos, possuímos um espírito. Ele não equivale à nossa alma, nem é o mesmo que o Espírito Santo. É nesse espírito que adoramos a Deus. De acordo com o ensino da Bíblia e a experiência dos crentes, podemos dizer que o espírito humano possui três funções principais: consciência, intuição e comunhão. A consciência é responsável pelo discernimento. Ela é capaz de distinguir entre o certo e o errado. Isso não se dá, porém, pela influência do conhecimento acumulado na mente, mas por um julgamento espontâneo e direto. Frequentemente, o raciocínio procura justificar atos e atitudes que nossa consciência julga errados. O trabalho da consciência é independente e direto. Ela não se curva às opiniões exteriores. Se alguém comete um erro, ela logo levanta a voz de acusação. A intuição é o lado sensitivo do espírito humano. É completamente diferente das sensações físicas e da sensação da alma, também chamado de intuição. A intuição do espírito envolve um sentimento direto e independente de qualquer influência externa. O tipo de conhecimento que obtemos, sem nenhuma participação da mente, da emoção ou da vontade, vem através da intuição. Na realidade, é por meio desta que conhecemos tudo. A mente simplesmente nos julga a entender. O crente tem ciência das revelações de Deus e de todo o mover do Espírito Santo por intermédio da intuição. Devemos, portanto, estar atentos à voz da consciência e ao ensino da intuição. A comunhão é a adoração a Deus. As faculdades da alma são incapazes de adorar o Senhor. Nossos pensamentos, sentimentos e intenções não podem ter percepção de Deus. Somente o Espírito pode ter um conhecimento direto dele. Nossa adoração a Deus e toda a comunicação de Deus para conosco ocorre diretamente no Espírito. Acontece no homem interior, não na alma, nem no homem exterior. Podemos concluir então que a consciência, a intuição e a comunhão são elementos intimamente relacionados, que funcionam de forma coordenada. A consciência julga segundo a intuição e condena toda conduta que não segue a orientação dada por esta. E nisso consiste a relação entre elas. A intuição se relaciona com a comunhão ou adoração, uma vez que o homem conhece a Deus pela intuição, e também por ela o Senhor lhe revela sua vontade. Jamais alcançamos o conhecimento de Deus através da expectativa ou por dedução. Com base nos três grupos de versículos bíblicos que damos a seguir, podemos observar que nosso espírito possui a função de consciência. Observação: não estamos dizendo que o espírito é a consciência. O nosso espírito possui a função da intuição ou sentido espiritual, possui a função da comunhão ou adoração.
Primeiro grupo de versículos, a função da consciência no espírito do homem. O Senhor teu Deus endurecerá o seu espírito. Deuteronômio 2:30. Salva os de espírito oprimido. Salmos 34:18. Renova dentro em mim um espírito inabalável. Salmos 51, versículo 10. Dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito. João 13:21. O seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Atos 17:16. O próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8:16. Presente em espírito já sentenciei como se tivesse presente. 1 Coríntios 5, versículo 3. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Segundo grupo de versículos é a função da intuição no espírito do homem. O espírito, na verdade, está pronto. Mateus 26:41. E Jesus, percebendo logo por seu espírito. Marcos 2, versículo 8. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido. Marcos 8, versículo 12. Jesus agitou-se no espírito e comoveu-se. João 11, versículo 33. Foi Paulo impulsionado no espírito. Atos 18, versículo 5. Sendo fervoroso de espírito. Atos 18, 25. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém. Atos 22, 20. Atos, capítulo 20, versículo 22. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio espírito que nele está? 1 Coríntios 2, versículo 11. Porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. 1 Coríntios 16, versículo 18. Cujo espírito foi recriado por todos vós. 2 Coríntios 7, versículo 13. Terceiro grupo de mensagens falando a respeito da função da comunhão no espírito do homem. E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Lucas, capítulo 1, versículo 47. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. João 4, versículo 23. Deus a quem sirvo em meu espírito. Romanos 1, versículo 9. De modo que servimos em novidade de espírito. Romanos capítulo 7, versículo 6. Recebeste o espírito de adoção baseado na qual clamamos, Abba Pai. Romanos 8, versículo 15. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito. Romanos 8, versículo 16. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. 1 Coríntios 6, versículo 17. Cantarei com o espírito. 1 Coríntios 14, versículo 15. E se tu bendizeres apenas em espírito. 1 Coríntios 14, versículo 16. E me transportou em espírito. Apocalipse 21, versículo 10. Essas passagens mostram que nosso espírito possui pelo menos essas três funções. Os incrédulos também as possuem, embora ainda não tenham vida. E o culto deles é dirigido aos espíritos malignos. Alguns manifestam essas funções em grau maior, outros em grau menor. Isso não significa, porém, que não estejam mortos em seus delitos e pecados. De acordo com o Novo Testamento, o indivíduo não está salvo só por ter uma consciência dotada de sensibilidade, uma intuição aguda ou a tendência e o interesse pelas coisas espirituais. Isso apenas constitui prova de que, além da mente, da emoção e da vontade, que constitui nossa alma, possuímos também um espírito. Antes da regeneração, o espírito está separado da vida de Deus. Só depois dela que a vida de Deus e do Espírito Santo possa habitar em nosso espírito, que é assim vivificado por ser instrumento do Espírito Santo. Estudamos a importância do espírito para entender melhor o fato de que nós, seres humanos, possuímos um espírito independente. O espírito não é a mente, nem a vontade, nem a emoção do homem. Suas funções são a consciência, a intuição e a comunhão. É aí, no espírito, que Deus nos regenera, nos ensina e nos conduz ao seu descanso. Lamentavelmente, contudo, muitos cristãos conhecem bem pouco do seu espírito, por causa dos longos anos que vivem presos à alma. Devemos orar a Deus fervorosamente, pedindo-lhe
que nos ensine pela experiência a distinguir o que é espiritual e o que é da alma. Antes de o crente nascer de novo, seu espírito acha-se tão imerso na alma que ele não consegue distinguir o que emana da alma do que emana do espírito. As funções deste misturam-se com as daquela. Além disso, o espírito perdeu sua função principal, a de relacionar-se com Deus, já que está morto para o Senhor. É como se ele tivesse tornado um acessório da alma. E quando a mente, a emoção e a vontade se fortalecem, as funções do espírito ficam tão apagadas que quase se tornam desconhecidas. É por isso que, depois da regeneração, o crente precisa aprender a fazer distinção entre a alma e o espírito. Examinando algumas passagens das Escrituras, parece-nos que o espírito não regenerado opera do mesmo modo que a alma. Os versículos seguintes ilustram essa conclusão. Achando ele de espírito perturbado. Gênesis 41, versículo 8. Então o espírito dele se abrandou para com ele. Juízes 8, versículo 3. O que é de espírito precipitado exalta a tolice. Provérbios 14, versículo 29. O espírito abatido faz secar os ossos. O espírito abatido faz secar os ossos. Provérbios 17, versículo 22. Os que erram de espírito. Isaías 29, versículo 24. Uivareis pela angústia do espírito. Isaías 65, versículo 14. Seu espírito se tornou soberbo e arrogante. Deuteronômio 5, versículo 20. Esses textos apresentam as obras de um espírito não regenerado e mostram a semelhança delas com as da alma. Eles mencionam o espírito e não a alma, para descrever algo que aconteceu bem no fundo do ser. Isso mostra que o espírito veio a ser inteiramente controlado e influenciado pela alma, a ponto de passar a manifestar obras dela. Apesar de tudo, porém, ele ainda existe, pois as obras procedem do espírito. Embora governado pela alma, ele não deixa de ter existência própria. A alma. Além de um homem ter um espírito que o capacita à comunhão com Deus, possui também uma alma, ou a consciência de si próprio. Ele tem consciência de sua existência através da alma. Ela é a sede da sua personalidade. Os elementos que nos dão o status de ser humano pertencem à alma: o intelecto, a mente, os ideais, o amor, a emoção, o discernimento, a capacidade de decisão, etc., são experiências da alma. Já dissemos que o espírito e o corpo acham-se fundidos na alma, que por sua vez é a sede da nossa personalidade. É por isso que às vezes a Bíblia chama o homem de alma, como se ele tivesse apenas essa constituinte. Em Gênesis 12, versículo 5, por exemplo, algumas versões referem essas pessoas como almas. Quando Jacó levou toda a sua família para o Egito, novamente se registra que todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. Gênesis 46, versículo 27. Existem diversos outros exemplos na língua original da Bíblia em que a expressão alma é usada para designar homem. Isso se dá porque a sede e a essência da personalidade é a alma. Compreender a personalidade do indivíduo é entender sua pessoa. A existência do homem, suas características, sua vida, encontra-se na alma. Por essa razão, a Bíblia chama o homem de alma. A personalidade do homem é constituída de três faculdades principais: a vontade, a mente e a emoção. A vontade é o instrumento que utilizamos para tomar decisões e revela nossa capacidade de fazer escolhas. Ela manifesta se queremos ou não queremos. Sem ela, o homem ficaria reduzido a um autômato. A mente, a sede de nossos pensamentos, manifesta nossa capacidade intelectual. Dela surge a sabedoria, o conhecimento e o raciocínio. Se não a tivesse, o homem seria tolo e irracional. O instrumento pelo qual exercitamos nossos gostos e antipatias é a emoção. Por meio dela, somos capazes de expressar amor ou ódio, e de sentir alegria, ira, tristeza ou felicidade. A falta de emoção tornaria o homem sensível como o pau ou a pedra. Um estudo cuidadoso da Bíblia revela que essas três principais faculdades da nossa personalidade pertencem à alma. São muitas passagens das Escrituras que sustentam essa verdade, de modo que seria difícil citar todas elas, por isso damos aqui apenas algumas. Primeiro, a faculdade volitiva da alma, em relação à vontade. Não me deixes à vontade dos meus adversários. Salmos 27, versículo 12. Tu não entregues à vontade de seus inimigos. Salmo 41, verso 2.
e te entregarei à vontade dos que te aborrecem. Ezequiel 16:27. Deixá-las ir à sua própria vontade. Deuteronômio 21:14. Cumpriu-se o nosso desejo. No original, alma. Salmo 35, versículo 25. Ou fizer juramento ligando a sua alma. Números 30, versículo 2. Dispõe, pois, agora o coração e a alma para buscar ao Senhor vosso Deus. 1 Crônicas 22, versículo 19. A qual era grande desejo de sua alma voltar e habitar lá. Jeremias 44, versículo 14. Aquilo que a minha alma recusava tocar. Jó 6, versículo 7. A minha alma escolheria antes ser estrangulada. Jó 7, versículo 15. Os termos desejo e coração nesses textos designam a vontade humana. Dispõe de coração e a alma, recusar e escolher são todos atos da vontade, brotam da alma. 2. A faculdade intelectual ou mental da alma. O anelo de sua alma e aos seus filhos e suas filhas. Ezequiel 24, versículo 25. Não é bom que uma alma esteja sem conhecimento. Provérbios 19, versículo 2. Até quando eu estarei relutando dentro da minha alma? Salmos 13, versículo 2. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Salmos 139, versículo 14. Minha alma continuamente os recorda. Lamentações 3, versículo 20. O conhecimento será agradável à tua alma. Provérbios 2, versículo 10. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma. Provérbio 3, versículo 21 e 22. Então sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Provérbios 24, versículo 14. Nestes versículos, os termos anelo, conhecimento, relutando, recorda, etc., designam atividades do intelecto da mente humana. E a Bíblia ensina que elas provêm da alma. 3. A faculdade emotiva da alma. Letra A. Emoções de afeto. A alma de Jonas se ligou com a de Davi e Jonas o amou como a sua própria alma. 1 Samuel 18, versículo 1. Diz-me, ó amado de minha alma, Cantares 1, versículo 7. A minha alma engrandece o Senhor. Lucas 1, versículo 46. Sua vida abomina o pão e a sua alma a comida apetecível. Jó 33, versículo 20. A quem a alma de Davi aborrece. 2 Samuel 5, versículo 8. Minha alma irritou-se com elas. Zacarias 11, versículo 8. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deuteronômio 6, versículo 5. Minha alma tem tédio à minha vida. Jó 10, versículo 1. A sua alma aborreceu toda sorte de comida. Salmos 107, versículo 18. Letra B. Emoções de desejo. Esse dinheiro dá-los-ás por tudo que deseja a tua alma, ou por qualquer coisa que te pedir a tua alma. Deuteronômio 14, versículo 26. O que a tua alma disser. 1 Samuel 20, versículo 4. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Salmos 84, versículo 2. Anelo de vossa alma. Ezequiel 24, versículo 21. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Salmos 42, versículo 1. Com minha alma suspiro de noite por ti. Isaías 26, versículo 9. A minha alma se compraz. Mateus 12, versículo 18. Letra C. Emoções de sentimento e de percepção. Uma espada transpassará a tua própria alma. Lucas 2, versículo 35. O ânimo de todo o povo estava em amargura. 1 Samuel 30, versículo 6. Sua alma se afligiu pela miséria de Israel. Juízes 10, versículo 16. A sua alma está em amargura. 2 Reis 4, versículo 27. Até quando afligireis a minha alma? Jó 19, versículo 2. A minha alma se alegra no meu Deus. Isaías 61, versículo 10. Alegra a alma do teu servo. Salmos 86, versículo 4. Desfalecia neles a alma. Salmos 107, versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Salmos 42, versículo 5. Volta minha alma no teu sossego. Salmos 116, versículo 7. Consumida está a minha alma. Salmos 119, versículo 20. Palavras agradáveis são doces para a alma. Provérbios 16, versículo 24.
A vossa alma se deleite com a gordura. Isaías 55, versículo 2. Quando dentro em mim desfalecia minha alma. Jonas 2, versículo 7. A minha alma está profundamente triste. Mateus 26, versículo 38. Agora está angustiada minha alma. João 12, versículo 27. Atormentava sua alma justa cada dia. 2 Pedro 2:8. As observações acima, concernentes às várias emoções do homem, permite-nos concluir que a alma é capaz de amar e odiar, de desejar e aspirar, de sentir e perceber. Com base nesse breve estudo bíblico, percebemos claramente que a alma do homem contém aspectos que chamamos de vontade, mente ou intelecto e emoção. A vida da alma. De acordo com alguns estudiosos da Bíblia, existe no grego três palavras para designar vida: bios, psique e zoe. Todas elas se referem à vida, mas possuem conotações bem diferentes. O termo bios refere-se aos meios de vida ou de subsistência. O Senhor Jesus empregou essa palavra para elogiar a mulher que havia lançado no tesouro do templo toda a sua subsistência. O vocábulo zoe designa a vida mais elevada do espírito. Sempre que a Bíblia fala de vida eterna, usa essa palavra. Já o vocábulo psique aplica-se à vida animada do homem, à vida natural, à vida da alma. Encontramos esse termo na Bíblia quando se fala da vida humana. Devemos observar aqui que no original se emprega uma só e a mesma palavra, tanto com o sentido de alma como de vida da alma. No Antigo Testamento, a palavra hebraica que designa a alma, nephesh, é igualmente usada com o significado de vida da alma. O Novo Testamento também emprega a palavra grega psique, tanto para a alma como para a vida da alma. Desse modo, sabemos que a alma não é apenas um dos três elementos do homem, mas também sua vida natural. Muitas vezes na Bíblia, a palavra alma é traduzida como vida. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Gênesis 9, versículos 4 e 5. A vida da carne está no seu sangue. Levítico 17, versículo 11. Já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Mateus 2, versículo 20. É lícito no sábado salvar a vida ou deixá-la perecer. Lucas 6, versículo 9. Homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 15, versículo 26. Em nada considero a vida preciosa para mim. Atos 20, versículo 24. Para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Mateus 20, versículo 28. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. João 10, 11, 15 e 17. No original, a palavra que designa vida nesses versículos é alma. Foi traduzida assim porque de outra maneira seria mais difícil de entender. A alma realmente é a própria vida do homem. Conforme já mencionamos, a alma é um dos três elementos que constitui o ser humano. A vida da alma é a existência natural do homem, aquilo que o faz viver e o que lhe dá alento. É a vida pela qual o homem vive, é o poder pelo qual ele vem a ser o que é. Uma vez que a Bíblia aplica os termos nefesh e psique para designar tanto a alma como a vida do homem, torna-se evidente que, embora possamos distingui-las, não podemos separá-las. É possível distingui-las porque em certos lugares o termo psique, por exemplo, deve ser traduzido como alma ou como vida, e as traduções não podem ser intercambiadas. Em Lucas 12, 19 a 23 e Marcos 3, versículo 4, por exemplo, alma e vida são, na verdade, a mesma palavra no original. Contudo, a tradução ficaria sem sentido para nós se usássemos o mesmo termo nos dois casos. O homem sem alma não vive. A Bíblia jamais diz que o homem natural possui outra vida além da alma. A vida do homem decorre de a alma estar residindo no corpo. Quando a alma se une ao corpo, torna-se a vida do homem. A vida é a manifestação da alma. Para a Bíblia, o corpo do homem é um corpo de alma. 1 Coríntios 15, 44 no texto original. Pois a vida que o nosso corpo tem agora é a da alma. Portanto, a vida do homem é simplesmente a expressão da soma de suas energias mentais, emocionais e volitivas. Na esfera natural, a personalidade engloba essas funções da alma, mas apenas elas. A vida da alma é a vida natural do homem.
É muito importante reconhecer que a alma é a vida do homem. Isso determinará a espécie de cristão que nos tornaremos, se espirituais ou da alma. Veremos isso mais adiante. A alma e o ego do homem. Vimos que a alma é a sede da personalidade, responsável pela vontade e pela vida natural. Por isso, podemos concluir então que ela também é o verdadeiro eu, o próprio eu. Nosso ego é a alma, e a Bíblia pode demonstrar isso. Em Números 30, a palavra obriga-se ou ligar-se e derivados ocorrem mais de 10 vezes. No original, o sentido é ligar sua alma. Daí podemos depreender que a alma é o próprio eu. Em muitas outras passagens, vemos que a palavra alma é substituída por pronomes pessoais. Vejamos os seguintes exemplos. Nem por elas vos contaminareis. Levítico 11, versículo 43. Não vos contaminareis. Levítico 11, versículo 44. Sobre si e sobre a sua descendência. Ó tu que despedaças na tua ira. Jó 18, versículo 4. Porque se justificava a si mesmo. Jó 32, versículo 2. E eles mesmos entram em cativeiro. Isaías 46, versículo 2. O que cada alma houver de comer, isso somente aprontarei para vós. Êxodo 2, versículo 16. O homicida quer matar alguém involuntariamente. O homicida que matar alguém involuntariamente. Números 35, versículo 11 e 15. Que eu morra a morte do justo. Número 23, versículo 10. Quando alguma pessoa fizer a oferta de manjares ao Senhor. Levíticos 2, versículo 1. Fiz calar e sossegar minha alma. Salmos 131, versículo 2. Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás. Eclesiastes 4, versículo 13. Jurou o Senhor Deus por si mesmo. Amós 6, versículo 8. Estes textos do Antigo Testamento ensinam várias maneiras que a alma é o próprio eu do homem. O Novo Testamento transmite a mesma ideia. A palavra original, que nossa Bíblia é traduzida como pessoas, em 1 Pedro 3,20, 8 pessoas, é alma, almas. O mesmo pode dizer com relação a Atos 27, versículo 37, 276 pessoas. Em Romanos 2, versículo 9, lemos que tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. E é esse o sentido também no grego. Desse modo, advertir a alma de um homem que pratica o mal é advertir o próprio homem mau. Em Tiago 5, versículo 20, salvar uma alma significa salvar um pecador. O rico e sensato de Lucas 12, versículo 19, que diz palavras de conforto à sua alma, é alguém que fala a si mesmo. Está claro, portanto, que no seu todo a Bíblia considera a alma do homem, ou a vida da alma, como sendo o próprio homem. Podemos encontrar uma confirmação desses ensinamentos nas palavras do Senhor Jesus, registrado em dois evangelhos. Em Mateus 16, versículo 26, lemos: Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, psique? O que dará o homem em troca da sua alma, psique? Já em Lucas 9, 25, encontramos: Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder ou causar dano a si mesmo? Tov. Os dois evangelistas registram o mesmo ensino. Todavia, um emprega a palavra alma, enquanto o outro utiliza a si mesmo. Isso quer dizer que o Espírito está usando Mateus para explicar o sentido de a si mesmo encontrado em Lucas, e pelo texto de Lucas explica o sentido de alma que aparece em Mateus. A alma ou a vida do homem é o próprio homem e vice-versa. Esse estudo nos permite concluir que, por sermos humanos, temos de possuir tudo aquilo que está contido na alma do homem. Todo homem natural tem uma alma com todas as suas funções, pois ela é simplesmente a vida que os homens naturais possuem. Antes da regeneração, tudo aquilo que faz parte da vida, seja o ego, o viver, a força, o poder, a capacidade de decisão, o pensamento, as opiniões, o amor, os sentimentos, pertencem à alma. Em outras palavras, a vida da alma é a vida que o homem recebe ao nascer. Tudo que essa vida possui e tudo que ela possa vir assim encontra-se na esfera da alma. Se conseguirmos distinguir bem as coisas da alma, será mais fácil depois reconhecer o que é espiritual.
Assim poderemos fazer distinção entre o que é o espiritual e o que é da alma.